pela adoração das ofertas e desbolsadas na tua casa, abençoa os teus filhos, traz a multiplicação sobre a casa deles, não só os que ofertaram, mas aqueles que estão ofertando a presença, aqueles que estão ofertando o coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite te adorar. Obrigado porque é uma permissão tua de adoração. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos concede esse momento de adoração, Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero deixar dar uns avisos. Nós estamos mexendo de novo na igreja. Nosso irmão Juninho aí está nos abençoando com o trabalho, está fazendo um trabalho para a gente com o preço abaixo do custo dos dias dele. Nós já começamos a mexer aqui no beco da igreja. Eu queria pedir aos irmãos que nos ajudem como puder, né? A primeira parte, o Juninho já deixou tudo pronto, nós vamos dar um contrapiso e vamos ver se a gente consegue rebocar essa lateral como a gente rebocou de cá, pintar a salinha das crianças. Quero ver se antes de Natal essa porta está no lugar, não estou achando vidraceiro para colocar. E amanhã eu estou indo em Salvador, mas eu retorno sexta. Sexta eu estou aqui. Vou lá resolver alguma coisa a respeito do meu trabalho. Vocês estejam orando por mim também. E domingo vai ser a nossa confraternização dos jovens lá no sítio. Vai ser no domingo das 9 da manhã até umas 3 da tarde. Vamos estar lá brincando com os meninos, com todos que estiverem conosco. E vamos estar assando uma carne, vamos estar à vontade lá na piscina. Eu queria que todos os jovens fossem. Nós estamos tendo uma contribuição de R$30, que é para comprar o que precisam, mas aquele que não puder dar, não deixe de ir, não, pelo amor de Deus, é para ir. Não se preocupe com isso. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é supremo, Ele é poderoso, e Ele não deixa faltar, pelo contrário, sempre sobra, né, gente? Sempre sobra. Os meninos do grupo maior vão estar lá com a gente, para a gente fazer uma adoração. E eu queria contar com todos, tá? Outra coisa, gente. O final do ano se aproxima. Aliás, já que estamos no final do ano, faltam poucos dias. Eu queria que vocês começassem a orar, nos ajudar em oração. Está vendo como nossa igreja é quente? E nós vamos climatizar em nome de Jesus. Amém. Não é por luxo, mas é por conforto. E ar-condicionado, gente, não é luxo. Sobretudo quando chega o verão. Ar-condicionado, gente, não é luxo. E eu queria contar com os irmãos a partir de a gente começar a orar. Eu já tenho um projeto aonde comprar usado, que é um cliente meu que só mexe com ar-condicionado. E ele fez, pastor, amigo, ele não é crente, mas ele fez, eu quero abençoar vocês com ar no preço de fábrica. Eu não quero botar um centavo de lucro. O preço que for na fábrica eu quero passar para vocês. E já é uma ajuda considerável, né? Eu calculei com um irmão aqui que mexe com ar, a gente comprou um ar para um amigo nosso. E um usado para um amigo nosso, ele fez, pastor, quantos metros eu fiz? 6 por 11, por ele dá 121 metros, 122 metros, eu fiz isso mesmo. Ele vai pegar aí 3A de 30, tá? Para ficar conforme. Se não subir muito, se subir muito, tem que botar 4. Então é o seguinte, eu vou trazer uma pessoa aqui para ver como é que fica a gente forrar dessa altura, se não precisa subir. Porque se deixar mais baixo, diminui a quantidade de água. Porque precisa de menos ar para gelar. Então, vamos estar orando e Deus vai estar com certeza ouvindo a oração dos irmãos. Amém. Porque Deus escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Amém?
Então, domingo, a nossa confraternização. A gente fala que é dos jovens, mas os jovens ricos, não, é de 10 a 101 anos. Então, é todo mundo jovem. Não tem ninguém que não seja jovem aqui. Tá? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de Salmo 119. No Salmo 119, no verso 49 e 50. Verso 49 e 50. Vamos ler do 47 ao 50. Salmo 119, do verso 47 ao 50. Quando todos assarem, fiquem em pé em reverência à palavra. Aleluia, Deus, nós te amamos, nós te adoramos, Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te adoramos. Aleluia. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, o qual me tem feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, é que tua palavra me vivifica. Aleluia. Pai, nós lemos a tua palavra neste lugar. A tua palavra é viva, a tua palavra é santa, ela é cortante. Ela é como espada de dois gumes, Senhor, que separa a alma e medula. Ela, Pai, nos confronta, nos exorta, mas também nos conforta. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é sobre nós. E nós amamos a tua palavra. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome para todos sempre. Amém? Glória a Deus por isso entrar na igreja. Eu comecei falando da bênção sacerdotal, quando o Senhor chama Moisés e pede que Moisés, só que desligar. Quando Deus chama Moisés e pede para que Moisés abençoe Arão e os filhos, como sacerdote, para que eles pudessem abençoar os filhos de Israel, e os filhos de Israel não esquecessem do santo nome do Senhor, que não andassem profanando o teu nome, mas que eles entendessem que existe um Deus soberano, que existe um Deus eterno, e que existe um Deus, como nós brincamos no dia de hoje, um Deus grandão, um Deus todo-poderoso, um Deus que é exaltado sobre toda a terra. Porque isso aqui é muito pequeno perto de Deus. Outro dia eu vi um pastor falando algo que eu achei muito interessante, quando ele fala a respeito da conversão do apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, e ele foi ao meio-dia, que Paulo viu um clarão que caiu, e esse clarão ofuscou o sol. Vocês entendem o que é isso? O que é o brilho de Deus, o que é o brilho de Jesus. É algo tão soberano que ofusca o astro rei que é o sol. Ele fica pequeno. Agora você imagine o que esse Deus pode fazer a seu favor. Quando você resolve dizer assim: não, Senhor, eu tenho contato contigo, eu quero ter um contato com o Senhor, eu quero estreitar um relacionamento, uma amizade. Eu estava compartilhando com o meu irmão Dado ali, o Rogério, que a gente chama carinhosamente de Dado, que nesses dias eu tenho tido alguns
entre mim e você. E eu tenho certeza que assim é com todos. Isso não é especialidade minha, não. Deus quer tratar com você algo, e Ele quer tratar dentro da palavra dele, porque a palavra dele é pura e ela é viva. Como a gente leu aqui no final, ela vivifica. Você pode estar angustiado como for, cheio de problemas, a palavra vai te dar paz, a palavra vai te dar vida. Ela é uma luz, ela é uma bússola, para que possa estar adiante de nós. Meu irmão, não tem que fazer por sua própria força. Conflitos, problemas, nós vamos ter. Eu tenho lido alguns desabafos de alguns sacerdotes pelo Brasil afora. Eu não estou nem falando de mundo. Quando eu futuco a internet, eu futuco isso, de pessoas que estão cansadas dentro de ministérios, tem ministérios fechando e se juntando com outros ministérios, e muitas vezes deixando muitos de lado, muitos à toa, deixando ovelhas desgarradas, justamente porque tem buscado em si mesmo força, e não vai. Não busque força em você mesmo, busque força naquele que pode todas as coisas. Eu comentei até com o Rogério ali fora que um dia eu vi um relatório do profeta Matéria. Ele indo para Brasília, ele ia ministrar em Brasília, e estava indo a esposa com ele. Eu não sei se era uma filha ou filho, não me lembro bem se era. Bom, era filho dele. E ele disse que quando se aproximou de Brasília, ele começou a rir. Ele olhava para o lado e algo seguia ele. E ele disse que tem 2 anos de seguir. Quer dizer que eu tinha de lá para doce. Ele disse que é os anjos dele. Mas nesse dia era um anjo tão grande, mas muito grande, maior que os prédios que ele passava na cidade vizinha a Brasília. Enfim, ele se pergunta a Deus: Senhor, por que esse anjo não? Ele pergunta aos anjos que acompanham ele: por que esse anjo não grande? Ele pensa: está indo para Brasília. Lá o problema é muito grande, e o terror é muito grande. Por isso o Senhor mandou algo maior. E com você não é diferente. O Senhor disse que tem anjos que trabalham para você, trabalham ao seu favor. Por que nós esquecemos dessas coisas? Por que nas nossas angústias, por que nas nossas amarguras nós esquecemos disso? Se nós temos algo que nos dá vida, nós temos algo que nos dá vitória, além do nosso Deus, nós temos a palavra. E a palavra é pura, a palavra é santa. Medita nela, meu irmão, busca nela, meu querido. Desabafe. Às vezes você não tem com quem desabafar, sai para um canto sozinho. Quantas vezes Jesus deixava os discípulos? Jesus, que é Deus, ia estar sozinho com o Pai. Ele precisava de experimentar esse relacionamento. Se Jesus, que não pecou, que é Rei, que é Redentor, precisou disso, imagine eu e você. Você imagine só, se nós tentarmos andar sozinhos como esse povo ímpio do mundo anda, se achando superior. É por isso que nós temos vivido tragédias, problemas pelo mundo afora. Pai, nós estamos vivendo tragédia no nosso país, coisas que nós nunca vimos. Uma cidade no Rio Grande do Sul, o mês passado, foi 90% destruída por água e vento. Agora de novo. Nós estamos vendo coisas que no tempo de nossos pais, de
nossos avós, a gente não via isso no Brasil. Mas sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma angústia tão grande, o próprio ser humano, ele tem se matado sem entender. Primeiro, a televisão, as redes sociais, diz que ele pode todas as coisas. Diz que você é superior para fazer o que você quiser. Estão tentando até mudar sexo. As crianças nascem e podem escolher o que quer ser mentira. Nós estamos vivendo um tempo de mentira. E é por isso que as coisas estão se afunilando. Jesus está voltando, porque nós estamos vivendo um tempo de mentira, um tempo de angústia. Não dá mais vontade de assistir jornal. Não dá mais vontade de ler o que se passa em redes sociais. Primeiro, as pessoas nas redes sociais se mostram alegres, cheias de vidas, mas só de aparência. No fundo, são pessoas tristes, pessoas cheias de angústias, de depressão, mas tentam vender uma imagem que não é real. Aí eu volto de novo para um cara chamado Paulo. Paulo, quando escreve a última carta, que é a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4 ele começa a dizer: ei, os homens estão ouvindo a fábulas. Os homens não crêem mais no evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Estão crendo no evangelho deles, o evangelho dele para ele mesmo, pregando o que te apraz, deixando a verdade de lado. Mas a verdade precisa ser pregada. A verdade precisa ser pregada, ainda que doa, ainda que machuque, mas a verdade precisa ser pregada. Cuidado com aquele amigo que está batendo nas costas e só fala o que você quer ouvir. Tenha muito cuidado. Nós precisamos sim de paz e de bênção, mas não é o mundo que vai te dar essa paz e essa bênção. Quando Jesus começa dizendo: em mim tenhais paz, ele não está dizendo tenhais paz no mundo, pelo contrário. Esse mesmo versículo que todo mundo conta começa dizendo assim: em mim tenhais paz, mas no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus começa a te prometer uma paz, e nós vemos aqui em Salmo, o Salmo 119, que é o maior capítulo de um livro da Bíblia, que é o 119, e ele começa dizendo no 47: terei prazer nos teus mandamentos, quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos, nos teus preceitos, na tua lei, nos quais eu amo. Será que a gente pode dizer isso como Davi diz? Davi diz isso num tempo de angústia, num tempo de perseguição. Se você ler um pouquinho atrás, um pouquinho depois, dos 50, ele começa a dizer que os ímpios tentam zombar dele, tentam afunilá-lo com mentiras e com perseguição. Mas ele diz que ele ama os mandamentos do Senhor, é os quais sustenta Davi. Ei, comece a amar a lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Como diz no Salmo 1, que também é de Davi: bendito o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele é como árvore plantada junto às águas ou ao ribeiro, suas folhas não murcham nem caem, e seu fruto dá no tempo certo. Meu irmão, é
É muito simples. Por que nós vemos tantos irmãos dentro da igreja, os irmãos de Cristo, levantar e cair, levantar e cair? Porque querem as coisas depressa demais. Querem ligar na tomada e está tudo resolvido. Não é assim. Tem um tempo oportuno, tem um tempo da promessa se cumprir. Diga para o seu irmão, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para você. E as promessas de Deus, ninguém, homem nenhum, circunstância alguma, pode aniquilá-la ou pará-la. Ela vai ser cumprida, mas vai ser cumprida no tempo certo. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama ao ponto de ter uma cruz, sem dever nada a ninguém, sem ter pecado. Sabe por quê? Porque Ele disse: fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi, não vós escolheste a mim. Mas Ele disse para você ir e dar fruto, e esse fruto permaneça, permanecer. Então, esse negócio de levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair, é hora de você dar um basta nisso. É hora de você crer que você é mais que vitorioso nele. Você não é mais que vitorioso na sua força, é em Cristo Jesus. Tudo que você tem, tudo que você vier a ter, ou que já teve, foi Ele que te deu, ou permitiu que você tivesse. Deus tem bênção para você? Tem. Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Porque Ele é o Deus Santo e poderoso. Essa semana, até o irmão vai viajar comigo amanhã, me perguntou: Mansa, não vou citar o nome não, que alguns aqui conhecem, pastora fulano de tal, está passando fome. Fome. Para que Deus disse que o justo jamais mendigará o justo jamais mendigará Peraí, tem algo errado. Ela vive do altar, ela tem que também voltar. Eu peguei meu dízimo esse mês, por saber disso, consagrei o Senhor e mandei para ela. Eu fiz errado no final, não de maneira alguma. Se você pegar Deuteronômio 14, aí você pode pegar os seus dízimos e distribuir com as viúvas, com os órfãos. Claro, você tem que abençoar a casa que você está, para que ela se permaneça em pé. Mas você pode tirar um mês ou outro e abençoar alguém que está ruim. Somente uma sacerdotisa de Deus, que a pessoa que Ele falou, eu creio que é de Deus. Mas passar necessidade está errado. A palavra diz: se você obedecer e crer, você comerá e beberá o melhor da terra. É promessa, e a promessa de Deus não pode ser frustrada. Você está meditando no lugar errado. Você está conversando com Deus errado. Brincadeiras à parte, a gente fala que Deus é grandão, e Ele é mesmo. Ele é soberano sobre tudo. Ele diz que a terra é o estrado dos pés dele. Você entende isso? Então precisamos de entender que Deus é um Deus que pode, mas você precisa crer nele e obedecê-lo. A salvação está nisso, a vitória está nisso, obedecer e crer. Mas se você não crer, meu irmão, infelizmente, os do altar precisa de ser fiel no altar. Que Deus tem bênção para os que vivem no altar, para os que sobem no altar. Porque aqui não, ó, aqui é púlpito. Púlpito é lugar de talento. Pastores falam, padres falam, e líderes espirituais falam, políticos falam, juiz fala. Mas o altar é lugar de vida. O altar é lugar de vida. O púlpito é lugar de talento.
Qualquer um que tem talento pode falar dele, mas subir no altar puro e santo precisa de viver o altar, precisa de botar lenha na fogueira todos os dias para manter a chama acesa. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso, e Ele tem bênção para você. Ele tem bênção sem medida. No verso 47, 48 diz: os teus mandamentos que eu amo. Mais uma vez ele fala que ama os mandamentos. Levantarei as mãos e meditarei os teus decretos. Meu irmão, eu tenho tentado colocar nessa humilde igreja a leitura da palavra, meditar na palavra. E eu peço a vocês uma coisa: não creia só no que o pastor está dizendo. Seja beneano. Essa palavra confronta, pode me confrontar, meu irmão. Porque no dia que eu estiver errado, eu peço perdão e desço do altar. Eu não quero viver o altar por viver o altar. Eu quero viver o altar porque o Senhor está nele, e Ele está comigo, e Ele está com essa igreja. Precisamos de falar a verdade. Chega de homens que falam eloquentemente, mas não tem missão, não tem vida. Eu vejo muitas igrejas lindas, suntuosas, estruturalmente falando, mas missão, vida. Engraçado, se você pega a igreja apostólica, era de casa em casa, era debaixo das pé-de-árvores, era nas praças, e ela crescia dia a dia, na simplicidade, repartia o pão entre eles, viviam a verdade, se vangloriavam porque eram surrados em nome de Jesus. Os profetas antigamente abriam a boca e iam murmurar, apanhar. Hoje ser profeta é fácil, é só abrir a boca e falar. Mas muitos falam que não é verdade. Tem gente sendo profeta da boca para fora, proferindo mentiras, falando que Deus disse, eu não falei. Então, meu irmão, vamos meditar na palavra. Vamos ser uma igreja pequena, em estrutura, mas vamos ser grande em verdade. Vamos ser grande no andar do dia a dia, dia após dia, para que as pessoas passem para valer um servo de Deus, valer uma serva de Deus. Naquela igreja se profere a verdade e reparte o pão. Eu preciso que vocês me ajudem nisso. O pastor não falou errado, não é isso. Pode me chamar de atenção, meu irmão. Eu não vou ficar triste, não, pelo contrário, eu vou ficar alegre. Eu vou saber que vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão meditando na palavra, estão amando os decretos do Senhor. Mas, pastor, eu tenho passado por lutas. É na angústia, é na luta que você se faz forte. Se te mostrarem fraco no dia da angústia, irmão, tem dias que não dá vontade realmente de fazer nada. Era o pastor Marcos que vinha pregar hoje. Ele esqueceu. Inclusive eu liguei para ele, ele pediu que eu pedisse perdão à igreja em nome dele. Mas ele vai estar aqui quarta-feira meditando, ministrando para a gente. Eu, pô, aqui perdoa. Eu pensei que hoje era a primeira semana. E também cheguei em casa agora. E ele mandou que eu transferisse para vocês e perdão dele. O pastor fique em paz. Eu falei justamente da bênção sacerdotal no começo. Deus abençoe, Deus te guarde.
Deus levante o teu rosto e faça resplandecer o rosto dele sobre ti, filha paz. Então nós precisamos de entender isso, um entender o outro, mas dentro da palavra, dentro da verdade que nos resguarda e que nos protege, porque a palavra que protege, meu irmão. Lá em Lucas, quando os apóstolos estão pensando, Senhor, o que é que eu vou falar? Não te preocupes, abre a boca, quem vai falar sou eu, fica em paz. Sabe o que é isso? É o Deus Todo-Poderoso que anda contigo, e esse Deus Todo-Poderoso é teu amigo, ele é teu amigo, ele te guarda, ele te protege. Vamos aprender a olhar para o irmão com um olhar de misericórdia, dizer, Senhor, me perdoe, porque eu julguei o irmão, e olhar para o irmão, me perdoe, meu irmão, eu te amo. Mas baseado no que nós estamos lendo agora, amar o decreto do Senhor, amar os mandamentos do Senhor, precisa estar no teu coração. Nesse mesmo capítulo, Salmo 19, 19 e 11, se não me falha a memória, o mesmo Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas o que é que nós temos guardado? É hora de buscar a presença do Senhor, meu irmão, e guardar a palavra dele em nosso coração. Verso 50: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Oh Deus, como é bom! Você está cheio de angústia, você está cheio de problema, você corre com a palavra, ela te dá vida. Ela te dá vida. A palavra do Senhor é tão forte que ela te vivifica. Mas eu quero te perguntar, quantos leram a palavra hoje? Quantos leram a palavra e meditou na palavra? Meu irmão, faz isso um alimento diário. Tenha fome e sede da palavra. Temos fome e sede de comida e água o tempo todo, mas vamos ter fome e sede da palavra. Eu falei com o Tatu na semana de tarde, rapaz, eu não li a palavra ainda. Eu corri para ler. Você sabe por que o dia fica diferente? Hoje é aniversário de Paula, vamos dar parabéns, abençoar ela no instante. E hoje foi o dia todo correndo para fazer algumas coisas, e eu fui ler agora de tarde. Mas eu gosto de ler de manhã, na minha preguiça. Na minha preguiça eu não deixo de orar, não deixo de falar que eu amo, não deixo de dar bom dia à Trindade Santa, dizer para a Trindade Santa que eu sou apaixonado por ela. Mas eu preciso de me alimentar, e o alimento é a palavra. Essa palavra é luz para nós. E Deus tem bênção para você. Nós vamos finalizar com essa bênção. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 2,9? É um versículo conhecido, mas eu quero que leia na palavra. 1 Coríntios 2,9 e o 10 também. Não tem jeito, eu não consigo ficar sem falar do apóstolo Paulo. É algo que 1 Coríntios 2, 9 e 10, quem colocou em pé e leia. Amém. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho. Não, é 1 Coríntios 2, 9 e 10. Aí você está lendo 2 Coríntios, não? É o capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que O 10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda
Aleluia! Aplauda a palavra. Obrigado, irmão. Como está escrito, nem olho viram, nem ouvido ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem feito grandes coisas nessa comunidade. Deus tem feito grandes coisas na vida de cada um. Deus tem feito grandes coisas. Coisas que são insondáveis aos olhos humanos ver, aos ouvidos humanos ouvir, mas penetrou no seu coração a sabedoria de você sentir que Ele está fazendo. Mas ainda assim você está sentindo é muito pouco, diz a palavra, que nem no coração você sentiu. Deus sabe por quê? O que Deus tem para você é insondável, é inimaginável. Você não vai imaginar nunca. Tinha um grande pregador de Chiquié, que a gente apelidava ele da palavra P. Eu nunca mais vi P. Pregava assim maravilhosamente. Uma das grandes ministrações dele que eu ouvi foi nesse capítulo e nesse versículo 9, que ele começa brincando na igreja. Eu era novo na fé, eu era bebê. E quem quer uma fazenda com muitos bois? É só eu. Quem quer uma conta bancária cheia de dinheiro? É só eu. Uma casa bonita, carro novo, eu. Ele foi dizer, é muito pequeno, e Deus tem muito mais para te dar. O que Deus tem para te dar é muito maior. Olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado vitória. Você é mais que vitorioso nele. Creia nisso. Tem coisas pequenas que são tão grandes que você não imagina. Né, senhora? Foi bom domingo, senhora? Essa moça me emocionou, a gente batizando ela domingo. Um senhor lá chamado Araújo, eu dei a palavra para ele em Pentecoste. E ele fez, pastor, aquele dia o senhor orou comigo em Pentecoste, depois o senhor começou comigo, minha vida mudou. E eu estou me batizando. Foi assim, domingo foi um batismo tão surpreendente, poucas pessoas não olhavam tão bom, que todos que estavam batizando, inclusive duas crianças, queriam assim, grandemente ser batizados. Entenderam o que é o ato do batismo. Então, essas bênçãos que Deus está dizendo, que olho não viu, ouvido não ouviu, nem para nós não, são essas coisas que é só você que sente, é só você que entende. Porque o particular seu com o pai, não é o particular seu com o pastor, com o irmão, é você mais o pai. E ele cuida de você, ele cuida de maneira sobrenatural. E para finalizar, esse verso 10 que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Meu irmão, quando chega para você, eu comecei falando aqui que Deus tem me tratado particular entre eu e ele. Algo que ele quer consertar em mim, que ele quer que eu tire. Mas quando vem, o negócio é tão forte, a gente não consegue ficar de pé. Ou tem que sentar, ou ajoelhar, ou deitar, porque o negócio é poderoso demais. Ele vai dizer: vou te operar agora, eu vou tirar algo que você gosta, mas me incomoda. E ele tira. Sabe por que ele tira? Porque ele te ama. Ele tira porque ele quer te ver santo. Ele tira porque você é importante demais para ele. Você é muito importante. Eu não sei qual é a sua luta do dia de hoje. Não sei.
Mas deixa eu dizer, para finalizar, no Salmo 119, versículos 71 e 72, nós vamos finalizar aqui. Porque se eu falar mais do que isso, eu estou falando de mim. Salmo 119, versículo 71 e 72, que diz assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca, Deus, do que milhares de ouro e milhares de prata. Às vezes nós não entendemos, porque passamos por tantos problemas. Davi diz: é para aprender os decretos do Senhor, é para amar a lei do Senhor, porque o que sai da boca de Deus vale mais do que o que você tem, o que você possa imaginar. Vale mais que o ouro e vale mais que a prata. O que sai de Deus é eterno. O que sai da boca de Deus para você é eterno. Ninguém toma. Ladrão não rouba, porque é você e Deus. O soberano olha para você com um olhar de misericórdia. Diz: eu te amo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu vou andar contigo. Problemas virão, lutas virão, mas você vai passar por todas elas. Vai sair vitorioso lá na frente, dando glória a Deus e dizer: ei, meu irmão, não te preocupes, que eu tenho testemunho para te contar, eu tenho coisa para te falar, eu tenho coisa para falar desse Deus Todo-Poderoso. Tenha medo não, filho. Eu também já passei por esse vale, eu também passei nesse deserto. As suas aflições é para você aprender o decreto do Senhor e sustentar os seus irmãos que estão passando pela mesma coisa. Nós não entendemos, mas Deus tem propósito em tudo. E eu volto para o apóstolo Paulo e finalizo aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe a todos. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor. Paulo, vamos orar para Paulo, vamos ficar em pé. Felipe, canta parabéns depois, você sabe cantar bonito. Porque se eu cantar aqui um pouco forte, se eu cantar não fica ninguém. Sai, Paulo, corre. Gente, estende seus braços.